Porque parece que às vezes tem meses que você ganha mais e tem meses que às vezes o dinheiro desaparece da sua conta. Você já fez essa reflexão? Parece que são meses de vacas magras e meses de vacas gordas, se a gente for pensar numa analogia aqui, olhando para a sua conta bancária. E eu quero trazer aqui para você hoje esse assunto e te mostrar que isso não é coincidência. Isso está diretamente relacionado às suas emoções e isso tem impactado o seu bolso. E também a gente pode pensar em duas perspectivas, tanto a entrada quanto a saída de dinheiro. Então, esse vídeo eu vou tratar sobre esse assunto. Para você que chegou aqui agora nesse canal, meu nome é Luciene Azevedo, eu sou mentora em finanças comportamentais com foco no emocional e nos números. Aqui eu junto a neurociência e a contabilidade trazendo o enfoque da educação financeira para você entender de uma vez por todas por que o seu dinheiro muitas vezes fica estagnado ou por que muitas vezes ele nem aparece aí para você. Não é coincidência. Tudo está relacionado às suas emoções, às suas crenças e como você lida com esse dinheiro. Então, se você não é inscrito ainda, já deixa a sua inscrição aqui, porque tem vídeo toda semana nesse canal e a cada dia você vai aprofundando e aprimorando o seu conhecimento, trazendo aí uma semelhança para os seus números e para a sua conta bancária. Então vamos lá. Não é sobre coincidência, está diretamente ligado às suas emoções e, é claro, ao seu conhecimento a respeito das finanças. Como que você lida com o seu dinheiro? Nós precisamos trazer aqui esses dois conceitos. Não adianta talvez eu ter todo o conhecimento técnico acerca do dinheiro, como poupar, como investir, como fazer mais dinheiro, como fazer esse dinheiro multiplicar, se eu não entendo o lado emocional. O grande problema que muitas vezes que eu me deparo na sociedade foi um dos gargalos que me fez vir para esse mercado é entender justamente isso. Tem pessoas que às vezes focam demais no desenvolvimento pessoal e esquecem de olhar a parte administrativa financeira do dinheiro. E tem pessoas que às vezes conhecem demais esse lado, mas não trazem aqui a sinergia do assunto quem sou eu, se a gente pode resumir nesse lugar. E aqui falando sobre, às vezes, ter mês com muito dinheiro e às vezes ter mês com pouco dinheiro, a gente pode começar falando primeiro sobre esses dois pontos, entradas e saídas. É importante você compreender esses dois hemisférios. Por que muitas vezes o dinheiro ele não vem em grande proporção? Às vezes é falta de quê? Estratégia. De entender o seu mercado, de entender o seu produto, de entender como que é o seu dinheiro, qual que é a sua profissão, qual cargo você está, como que você pode melhorar esse aumento de renda. E às vezes você fica estagnado pensando que aquilo ali já está bom. Não olha, não tem a ambição de melhorar, de crescer as suas entradas. Então o dinheiro fica aqui travado. Só que em contrapartida, a gente tem a saída. E como normalmente nós queremos sempre o melhor, a gente acaba talvez gastando mais do que deveria, utilizando de um dinheiro que não é nosso, que eu costumo sempre falar aqui, que é o cartão de crédito ou até mesmo o cheque especial. Não bastasse também os empréstimos, né, que entram aqui nessa esfera. Então as pessoas muitas vezes gastam mais do que deveriam, quando na verdade deveriam olhar o quê? A entrada delas. E ficam aqui estagnados só nesses gastos. E aí a gente precisa fazer esse alinhamento, olhar para as entradas e olhar para as saídas para a gente poder conseguir olhar o fluxo. Mas o que mais causa aqui tanto essa entrada menor quanto essa saída menor, muitas vezes é o seu emocional, a ansiedade, o imediatismo, a culpa, a insegurança. Tudo isso são emoções que desencadeiam muitas vezes um financeiro caótico, uma renda estagnada, uma saída muito maior do que às vezes você deveria utilizar. Então eu queria deixar para vocês aqui hoje, principalmente 3 emoções que são necessárias você dar um foco nelas, para quê? Para você começar a mudar, quebrar alguns padrões e fazer com que esse dinheiro ele possa fluir melhor. O primeiro deles é a culpa. Você anda culpado, se sentindo culpado por tudo que acontece na sua vida? Tem pessoas que às vezes já estão o hábito de pedir desculpa para tudo que acontece. Aconteceu talvez de cair um lápis, alguma coisa, a pessoa já, desculpa, a culpa é minha. A pessoa ela já começa a se sentir culpada por tudo. E isso é um hábito, isso é um padrão que a pessoa ela já carrega desde a infância dela, que para ela já é comum. Então, o ato de você se sentir culpado por tudo, pelo passado, pelas coisas que aconteceram, pelo que deu errado, pelo que deu certo, é simplesmente você se colocar num lugar de que, gente, tudo de ruim acontece por minha culpa. A culpa, ela te estagna. A culpa, ela faz você não ter o merecimento do melhor. E quando você não tem o merecimento, você acaba o quê? Se travando, evitando de viver novas oportunidades, coisas mais extraordinárias, porque ela impede você de viver, de aproveitar, de se beneficiar desse novo. E isso fala sobre dinheiro. Imagina você querendo fazer uma viagem e você se sente culpado por não poder ir, porque você está gastando mais talvez do que deveria. Não está ali atrelado ao seu orçamento.
Então, é preciso unir tudo isso para você conseguir viver liberdade financeira. Culpa muitas vezes de gastar do dinheiro que a pessoa trabalhou, culpa muitas vezes de investir e ver talvez alguma área da situação da pessoa parado ali, ou pessoas à sua volta vivendo problemas e você querendo crescer as suas finanças, multiplicar o seu dinheiro, mas você querendo ajudar e comprometer com a vida, né, das pessoas que estão à sua volta. Então é uma enxurrada de culpa que prende você de viver o extraordinário. A segunda emoção é o medo. O medo paralisa qualquer pessoa. O medo, ele tem sim uma proteção para todos nós em relação à nossa vida, né? Até mesmo você se precaver de alguma coisa, evitar, por exemplo, vou colocar a mão no fogo, eu vou queimar. Então, o medo, ele é saudável até certo ponto. Mas o medo que te paralisa, o medo que te trava, o medo que faz você ficar estagnado, ele não é saudável para suas finanças. Ele vai te impedir de investir em um lugar que talvez tenha uma possibilidade de crescimento. Ele vai te impedir, talvez, de ir para o empreendedorismo. Ele vai te impedir, talvez, de investir em alguma estratégia que pode ser a virada de jogo do seu negócio. Só que você não vai por medo. Medo de perder dinheiro, medo de ficar sem o valor para pagar o seu boleto, medo, muitas vezes, de quebrar. E quando a gente vai olhar para a real situação, às vezes a pessoa ela já está quebrada, ela já está vivendo aquele medo. Existe um versículo bíblico que fala o seguinte: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Isso é seríssimo. Se a gente for linkar talvez com a lei da atração, que o pessoal às vezes traz, é mais ou menos isso. Você já tem a consciência e a clareza daquilo que está dentro de você, então isso acaba acontecendo uma vez que você já tá fazendo com que esse sentimento ele crie a sua realidade externa. Então, é preciso a gente quebrar, romper com esses medos para a gente poder avançar financeiramente. E aí, como que a gente pode quebrar esse medo, Lu? Aprendendo, conhecendo, se expondo, experimentando. São formas de você, muitas vezes, eliminar esse medo e ir um pouquinho a cada vez subindo um degrau. Eu acho que já vale um like aqui, né? Deixe seu like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante, tá bom? E o terceiro medo que eu quero falar para vocês aqui hoje, não, a terceira emoção, perdão, é a vergonha. A vergonha de errar. E aqui, gente, eu já até aproveito essa deixa desse erro do meu vídeo para falar para você o seguinte: eu sempre tive muita vergonha. E qualquer falha, ela me colocava em lugar de quê? Fechar. Se eu tenho vergonha, eu não consigo conversar com as pessoas. Se eu tenho vergonha, eu não consigo me expor nas redes sociais. Eu não consigo trazer mais, né, talvez uma oportunidade que é de estar em um ambiente que vai ser construtivo para mim, porque eu tenho medo das minhas falhas. Quantas vezes eu já me fechei por algo que eu fiz, né, que foi talvez um erro, que as pessoas riram, que as pessoas apontaram, e aí a gente fica com medo desse julgamento, com a vergonha. Isso te trava, isso te impede de avançar, de ser melhor todos os dias. E numa dessa eu poderia talvez já travar esse vídeo aqui e falar assim: gente, nossa, não deu, já errei, que vergonha, o que vão pensar de mim? E essa vergonha impede a gente de poder crescer, de fazer o dinheiro multiplicar na nossa vida. Então pense nessas três emoções que eu trouxe aqui hoje para você. Comece a conectar com a sua renda, com as suas saídas e veja se porventura alguma delas tem te impedido de crescer, se alguma delas tem te impedido de avançar financeiramente, profissionalmente e até mesmo como pessoa para viver as experiências. Por quê? O dinheiro ele vai fazer o que com você, gente? Viver experiências. Dinheiro por si só, moeda, papel, hoje o digital, nada vai valer se você não tiver um objetivo e um propósito para ele. Eu falo, e a frase de jargão aqui que eu sempre digo para os meus clientes é: dinheiro sem propósito é furado. Para que vai vir dinheiro se você não tem o que fazer com ele? Conectar isso a uma experiência que você vai viver. Então pense sobre isso, porque dinheiro literalmente é equivalência à sua emoção, ao que você quer, ao que você se expõe, ao que você faz. Tenha coragem, né, de avançar um pouquinho mais, porque isso vai fazer sim as suas finanças serem mais saudáveis, principalmente se você unir conhecimento emocional com conhecimento administrativo acerca das finanças. Isso sim vai desbloquear você a ir mais adiante. E para você que deseja, que gostou desse conteúdo, quer aprofundar, entender mais sobre isso, avançar, né, potencializar os seus resultados, eu quero deixar para você aqui abaixo desse vídeo a minha página para você conhecer um pouco mais acerca do meu trabalho. Eu tenho uma mentoria que se chama Finanças Sem Limites. É uma mentoria que a gente faz justamente isso, unir as emoções com esses números, trazendo organização e planejamento para você ter um caminho a seguir que vai te gerar muito mais
facilidade de lidar com o seu dinheiro e a realização do que você quer para sua vida. Isso sim vai fazer você avançar nos seus resultados. Então, não deixe para depois, porque quanto mais a gente espera, mais energia a gente perde, mais dinheiro a gente perde e menos a gente avança em crescimento e em permissão de viver aquilo que você deseja aí como seu sonho. É para isso que o dinheiro serve. Então, não perca essa oportunidade. Conheça aqui. Se você quer saber mais, eu espero você do lado de cá para te explicar tudo como que funciona. Um grande beijo e até o próximo vídeo.